Agora vamos falar do Náutico, né? Que em casa com o São Bernardo, que é um dos favoritos ao título, né? Ao acesso, pelo menos, né? Um time que tem uma folha boa, manteve até uma base da Série C do ano passado. E o Náutico empatou em 1-1, começou atrás no placar. Silvinho, né? Aquele eterno Silvinho, não se aposenta nunca, né? O Silvinho. Fez de pênalti o Paulo Sérgio, um belo gol. Deixou tudo igual para o Náutico, o jogo sem torcida, né? O Timbu aí ainda cumprindo uma punição devido a uma briga, né, de torcidas organizadas no jogo contra o Confiança, na Série C do ano passado. Pegou alguns jogos aí com restrição de público, mas Atos, Mazola Júnior, né, dá para dizer que foi estreia, né? Um tempo para treinar, aquele jogo contra o Sport não dava para exigir muito, né? Tivemos mudanças em relação ao Alan Al, para melhor, para pior, enfim. Sua análise aí de Náutico 1, São Bernardo 1. Fábio, esse jogo, primeiro tem que fazer a explicação, né? Tem que colocar no contexto e o detalhe, que é muito importante, que foi a transmissão do jogo, né? A transmissão faz parte da análise. E eu fiquei sabendo que você sofreu também, não foi? Sim. No início, os 10 primeiros minutos, era travamento e tela preta, assim. Aí depois ajeitaram, aí foi de boa. Então você não sabe o que aconteceu com a gente que teve que assistir o jogo do Náutico. Assim, vamos lá. Apagão total. Primeiro, lembrando, como você disse, não teve torcida, né? Então, eu não estava no estádio. A transmissão da DAZN, que também repassa as imagens para o Nosso Futebol, são as duas emissoras que estavam cobrindo esse jogo, ela passou de 50% a 60% no apagão total. Dos 15 minutos do primeiro tempo até o intervalo do jogo. Então, 30 minutos do primeiro tempo, a gente não tem. No segundo tempo, pega ali mais uns 10, 15 minutos ali de apagão, em dois momentos, e o restante da partida, boa parte dela, naquela travada que você citou aí, travando muito, até mudava de cor, às vezes ficava um verde. Tanto é que a transmissão não tinha o gol do Náutico completo. Tem um escanteio, o Paulo Sérgio finaliza. Parou na hora que a bola ia entrando, né? Na hora que a bola ia entrando, a transmissão parou. Então, esse fator da transmissão, como eu disse, quase 50% do jogo, um apagão total, interfere na análise, é óbvio que interfere, mas a gente também foi buscar informação com quem acompanhou a partida. Mandar um abraço aqui para o Antônio Gabriel, né, que passou muitos detalhes da partida. Ele estava lá acompanhando em loco, trabalhando pela Rádio Jornal. E como o jogo também ele não mudou muito de um contexto que ele se iniciou, até 15 minutos tinha transmissão, dá para a gente fazer uma análise até fiel, pela forma que se deu o jogo, sabe? Se tivesse sido um jogo com várias mudanças de momento de partida, eu acho que iria prejudicar bem a análise, mas como foi praticamente um jogo de uma nota só, sabe, Fábio? Como foi um jogo de uma nota só, dá para fazer uma análise decente da partida. Fábio, vou iniciar respondendo a tua pergunta sobre Mazola em relação a Alan Al. E me dói muito ter que falar isso, e até com um certo grau de surpresa, não mudou quase nada. Não mudou quase nada. O discurso era meio diferente, né? Das entrevistas do Mazola. É isso, né? Muito discurso, muito discurso. O que eu vou falar aqui em relação ao jogo, porque eu costumo falar, Fábio, a gente que trabalha cobrindo, no caso o Náutico, a gente é obrigado a comentar todo o jogo. O torcedor, às vezes, ele tem uma opinião, aí passa um jogo, ele não emite opinião naquele jogo, ou só ali de forma privada entre os mais próximos, entre os amigos, tal, família, e ele não precisa mudar aquela opinião que ele teve, por exemplo, sobre o treinador, quando o treinador chega. Porque vai ter aquela velha montanha-russa, né, de altos e baixos. Aí ele pode esperar 5, 6 jogos
E ele fica mais seguro na opinião dele. A gente emite uma opinião na chegada do treinador, as impressões que a gente tem do como vai ser esse trabalho, mas a cada jogo a gente tem que comentar. E geralmente um time como o Náutico, principalmente, que é um time que foi formado esse ano, um time muito instável, é uma montanha-russa. Então, joga 2 jogos mal, joga um jogo bem, e a gente tem que estar botando a cara a tapa a cada pós-jogo. Vou fazer esse comentário que não tem mudança em relação ao time da Lau, porque de fato não teve para o jogo de hoje. É óbvio, é um trabalho ainda muito no início, apesar de estar no terceiro jogo, os 2 primeiros jogos foram muito atípicos, vai ter que ser dado tempo a ele, e quem está dando esse tempo não sou eu. Quem está dando esse tempo é a diretoria que contratou ele. Eu agora vou ter que fazer uma análise justa do trabalho de Mazzola. Com essa situação, né, que eu tenho que comentar após todos os jogos, mas o tempo de trabalho mínimo será dado a ele, naturalmente, não tem como você pensar em mudança de treinador, isso não existe. Ele vai ter aí pelo menos as 3 semanas, né, que ele chegou a pedir. Eu entrevistei ele essa semana e ele chegou a falar em 3 semanas, ele terá essas 3 semanas. Mas para o pontapé de saída foi muito ruim. Muito ruim. Lembrando muito o time de Alan Al, a começar pela escalação. Ele não promove muitas mudanças. E tem uma coisa, Fábio, que diante de um cenário, que é um cenário difícil, o cenário que ele chega, tá? A gente tem que deixar isso claro também. Ele chega pegando um time que não tem encaixe, pegando um time que está em crise, né? Tanto dentro de campo, quanto o clube também, a diretoria batendo bastante cabeça. E o time teve um apagão naquele primeiro jogo da final contra o Sport e tal, então ele chega num momento de muita dificuldade. Mas, diante de um cenário como esse, ele tem que tomar algumas atitudes para poder ajudar o trabalho dele. Porque ele precisa trabalhar. Foi o que eu estava comentando com você a respeito do time do Botafogo. Eu não posso aqui, se o trabalho de Alan Al não dá certo e o de Mazzola nesse início também não é positivo, eu não posso chegar a uma conclusão fácil e simplista de dizer, então o problema é o elenco. Veja, elenco é problema também. Mas treinador, ele tem sua parcela. Ninguém tira essa parcela dele. Porque também se treina time ruim. Sim. Isso que o torcedor tem que ter em mente. Time ruim também pode estar bem treinado. Quantos times a gente não vê aí de folha de 250 mil, 300, 400, que são bem treinados, são times que dão dificuldades até para a folha acima de 1 milhão. Então, não é porque o time do Náutico, quem quiser avaliar como um time fraco, eu acho plausível diante do rendimento que o time está em campo, mas mais do que fraco, é um time que está rendendo muito mal. Então, se o time está rendendo mal, não significa que toda hora vai ter que dizer o seguinte, vamos mudar todo mundo e só assim para resolver. Tem como a gente avaliar o treinador também. O treinador tem como extrair algo de positivo até num time fraco. Então, uma das coisas principais para mim que o Mazzola deveria ajudar ele mesmo, ajudar a si próprio, é começar a pensar o seguinte, veja, eu estou com um monte de problemas, o time... Cheguei aqui, o time estava completamente paralisado, assim, não conseguindo render, fez aquele jogo muito abaixo da crítica contra o Sport. O que eu posso fazer para me ajudar? Vou colocar os melhores em campo. Ele não fez isso. Muito se falou da zaga, né? Da zaga escolhida. Que... O Rafael Vaz é um jogador, Fábio, que ele vem jogando mal praticamente toda essa sequência negativa do Náutico. O Náutico hoje completou 8 jogos sem vencer. Durante esses 8 jogos, um dos piores jogadores em campo foi o Rafael Vaz. E era um jogador que ele vinha jogando pelo menos regular. Não era por exemplo, tem alguns jogadores no Náutico que foram os piores da temporada, Vanegas, Evandro, Júlio César, atacante, mas veja, esses jogadores, por vezes, eles saíram do time. Não é o caso de Vaz. Então,
se Vaz tinha uma entrega ok até determinado ponto da temporada, isso já ficou há mais de um mês para trás. E nessa sequência de 8 jogos sem vitória, o Rafael Vaz é um dos piores jogadores em campo com a camisa do Náutico. E Mazzola, ele poderia se ajudar fazendo uma mudança dessa. Até porque o substituto dele, o Matheus Santos, que é um zagueiro canhoto também, como o Rafael Vaz, ele, nos poucos jogos que atuou, ele jogou bem. Tanto é que foi um dos poucos jogadores do Náutico que chegou a receber um certo assédio do mercado. Matheus Santos recebeu proposta. Óbvio que o Náutico não liberou. O Náutico não tem por que liberar, o jogador tem contrato, é um jogador interessante do elenco. Agora, diante de um cenário como esse, o treinador deveria se ajudar fazendo essa substituição. E, para mim, não faz por causa daquela questão que é o capitão do time, a questão da liderança, mas eu acho que isso não pode ser impeditivo para quando esse jogador em questão está mal e o jogador que vai substituir vem pedindo passagem. Um outro jogador, Fábio, que o Mazzola também podia ter se ajudado colocando no time, é o Wendel Lessa. O Wendel Lessa é um jogador que ele começou a entrar em algumas partidas agora, nos 3 jogos para cá, e ele vem entrando muito bem. Tanto é que a gente vai chegar lá, mas é ele que dá assistência para Paulo Sérgio. Então, nessas situações de escalação, o Mazzola preferiu não se ajudar. Ele preferiu dar sequência no time e acaba que ele escala um time muito parecido com os times que Alan Al escalava. Tanto é que no jogo de hoje, a única surpresa, assim, foi a entrada de Gustavo Maia. Lembrando, é um jogador que o Alan Al não tinha. Mas o Gustavo Maia entra, para mim, muito mais porque, ao entrar no jogo passado contra o Bahia, ele entrou bem. Fez uns 3 dribles ali, conseguiu uma boa finalização. Então, muito por causa disso é que Gustavo Maia entra. Porque se Gustavo Maia não tivesse entrado no jogo contra o Bahia, ou se não tivesse entrado bem como entrou, bem na medida do possível, tá? Não foi nada demais, mas conseguiu dar ali 2, 3 dribles, um chute no gol. O que para o Náutico já foi muito, né, naquela partida. Se ele não tem essa oscilação positiva no jogo passado, eu acredito que ele tinha entrado com o Luiz Paulo, por exemplo, que é um lateral esquerdo, jogando de atacante, que foi algo que Alan Al já estava fazendo nos últimos jogos, quando ele estava aqui no Náutico, e que Mazzola chegou a repetir. Mazzola jogou o Clássico, por exemplo, logo na sua estreia, com esse ataque com o Luiz Paulo jogando pela esquerda. Até porque é um desejo do Mazzola, ele também falou isso na entrevista, de ter um atacante com a perna esquerda. O Náutico não tem esse jogador no elenco. Então, o Luiz Paulo improvisado, ele é um jogador que vai ter essa perna esquerda para poder conseguir chegar mais vezes ao fundo, cruzar a bola, enfim, que é algo que o Mazzola busca e que no elenco de atacante não tem. Então, o Mazzola nem se ajudou na escalação, nem se ajudou numa mudança tática do time. Sei lá, ele tinha opção de entrar com, como eu falei, se ele entra com o Wendel Lessa, ele poderia entrar com 3 volantes, botar 4 jogadores no meio, terminando esse meio campo com o Patrick Alain, jogando só com o Paulo Sérgio e com o Gustavo Maia no ataque. Ou ele poderia botar os 3 volantes, jogar o Patrick Alain para um dos lados, que ele já vem fazendo isso, nos últimos jogos ele vem jogando com o Patrick Alain. No jogo contra o Sport tentou do lado direito, no jogo contra o Bahia tentou do lado esquerdo. Então, ele tinha alternativas de fazer mudanças. Ele não fez na escalação, ele não fez na parte tática e na postura, que era uma bengala, Fábio, que muita gente vinha dando para Alan Al, dizendo o seguinte, olha, Mazzola, que muita gente vinha dando para Mazzola, dizendo, olha, tá tendo uma certa mudança de postura. Para mim, essa bengala que está sendo dado para Mazzola é muito em comparação ao último jogo de Alan Al, que foi o jogo nos aflitos da final do Pernambucano. Só que aquele jogo não deveria ser parâmetro. O parâmetro nunca deveria ser com aquele jogo. Deveria ser minimamente com o trabalho todo de Alan Al. Porque aquele jogo ali, meu amigo, não tem como você fazer parâmetro com aquele jogo. Aquele jogo ali foi uma negação.
Foi um colapso total. Então, no jogo contra o Bahia, que o Náutico perde 3-0, no jogo contra o Sport, que o Náutico não consegue minimamente chegar perto de disputar o título por causa da desvantagem que estava, foi dada essa bengala de dizer o seguinte, olha, a postura é diferente, mas isso caiu por terra hoje, porque hoje não teve nada de postura diferente, deu nem impressão de ser diferente, hoje foi muito parecido com o que era com o Alan Al. Muito se reclamava com o Alan Al que o Náutico ocupava pouco o seu campo de ataque e geralmente ocupava com poucos jogadores, né? Se manteve isso ou teve alguma evolução nesse sentido? Fábio, exatamente isso, Fábio. Exatamente isso. A única diferença é em questão de filosofia, de modelo de jogo, porque Alan Al é o famoso jogo apoiado, então isso ele deixa muito claro, na hora que ele tenta procurar a bola, tenta procurar triangulações, os pontos jogando muito de costa para o gol, deixando o lateral encostar para poder receber essa bola e chegar volante, chegar meia para poder fazer o famoso jogo apoiado. Esse é o estilo de Alan Al. O Mazzola, ele tenta fazer o jogo reativo, que é o jogo de você se fechar e sair em velocidade. O que é que iguala os dois é exatamente esse ponto. O Náutico hoje atacou com poucos jogadores. Teve um contra-ataque no segundo tempo que, para mim, foi o que mais lembrou Alan Al, que o Náutico consegue recuperar a bola, acho que foi na jogada de escanteio, e o Náutico espetou o Gustavo Maia pela esquerda. O Gustavo Maia conduz essa bola. Nesse momento, tinham 3 jogadores do Náutico no ataque. Acho que era o Patrick Alain vindo pela direita e o Paulo Sérgio ali meio que centralizado, mas caindo também pela esquerda, aonde o Gustavo Maia estava. Tinha 3 jogadores do São Bernardo se defendendo. Aí acaba que o Gustavo Maia dá um bom passe para o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio entra dentro da área e quando ele tenta cruzar, acho que não era o Patrick Alain, era o Cléo Silva que estava correndo pela direita, ele cruza de uma maneira bizonha, assim, a conclusão da jogada é muito ruim. Mas o que chama atenção nessa jogada é que só esses 3 jogadores do Náutico atacaram. Aí você pode dizer assim, Atos, veja só, é normal que isso aconteça. Os 3 jogadores estavam mais projetados, mas veja, era um escanteio. Quando você vê a conclusão errada do Paulo Sérgio, você vê que logo atrás está chegando o time inteiro do São Bernardo. Tá chegando uns 6 jogadores do São Bernardo. E não tem nenhum jogador do Náutico. Então, veja, no momento que há a roubada de bola e há esse contra-ataque, o time do São Bernardo volta e o time do Náutico não avança. Era uma jogada que facilmente poderia acontecer um lance que gerasse um rebote para a entrada da área novamente. E esse jogador que chega de trás, ele poderia ter uma oportunidade boa de gol. Mas o Náutico simplesmente abdica disso. Os jogadores ficam lá atrás, o time do São Bernardo voltou inteiro e, enfim, acabou que o Paulo Sérgio finalizou mal. O Bernardo jogou numa linha de 5 hoje? Foi linha de 5 o São Bernardo hoje? Quando se defende sim, Fábio, mas o São Bernardo foi dono do jogo. Ele soube controlar a partida inteira, sabe? Ele teve o controle do jogo. Então, ele ficou mais com posse de bola. Os 3 zagueiros dele tocaram muito essa bola, tiveram calma para poder conseguir algumas brechas entre as linhas do Náutico. O que acaba sendo muito estranho. Sempre vai ser muito estranho. Porque ainda é o São Bernardo. Para começar, esse São Bernardo não é o São Bernardo do primeiro semestre de 2023, que é o melhor São Bernardo que teve nesses últimos, sei lá, dá para pegar um recorte aqui de 2 anos. Também não é o São Bernardo do ano passado. Na minha humilde opinião, eu acho esse São Bernardo um pouco abaixo do São Bernardo da Série C do ano passado e muito abaixo do São Bernardo do primeiro semestre do ano passado. Perdeu muitos jogadores. Inclusive, eu acho que essa folha do São Bernardo é mais baixa do que a do Náutico. Agora, eles têm algo que o Náutico desconhece há quase uns 2 anos. Eles têm entrosamento. É um time muito bem treinado. Agora pelo Catalá, mas a gente sabe que o trabalho é do Zanardi, né, que foi para o Goiás. Isso. E isso custa muito caro, Fábio. É o meu ponto do time ruim também pode ser bem treinado. Eu estou utilizando time ruim só para poder dar um impacto. Eu não estou dizendo que o time do São Bernardo é ruim. Mas o time do São Bernardo é muito bem treinado.
Muito bem treinado. Porque o dinheiro no futebol, ele vale muito, mas não é tudo. Na Série C, menos ainda, né? O Remo é um grande exemplo disso. Isso. Veja, o Remo sempre se apresenta com a maior folha. Mas começou perdendo em casa, do Volta Redonda, que fez um carioca horrível. Isso. Então, o Náutico, ele é tão mal treinado, e isso não é só agora, com o início do trabalho de Mazola, mas com o Alau também era, com o Marchioli no ano passado era, com o Dado Cavalcante era também, que a gente não consegue nem dizer o seguinte, olha, esse time aí falta investimento. Óbvio que falta investimento, óbvio que se investir mais no time, você vai aumentar a esperança de uma melhora do time para poder chegar nos seus objetivos. Mas, junto a isso, tem que ter uma aplicação do treinador. O treinador tem que conseguir aplicar o seu trabalho. E o Náutico vem vivendo uma seca do trabalho do treinador assim, impressionante nos últimos 2 anos. Em relação ao jogo, Fábio, então, se inicia o São Bernardo com o controle do jogo, o Náutico recua totalmente, sabe? Entrega a bola ao adversário, como eu disse. Isso é muito estranho, você ver um jogo nos aflitos dessa forma. O São Bernardo não é o Bahia, e parecia o Bahia. Aí, para mim, está um problema. Quem quiser chamar de um dos melhores times da Série C, chame. Favorito ao título, pode chamar também. Pode chamar com cada um, pode dizer o que quiser do São Bernardo. Mas o fato é que ainda é o São Bernardo. E se brincar com uma folha mais baixa. O Náutico não pode se portar diante do São Bernardo para jogar no contra-ataque. E boa parte do jogo foi isso. Então, o Náutico se recolhe para tentar buscar um contra-ataque, quando contra-ataca com poucos jogadores. E essa foi a tônica do primeiro tempo. Um pouco dos 15 minutos que eu consegui assistir, mas pelos relatos de quem viu o resto do primeiro tempo, né, a boa parte do primeiro tempo, na verdade, essa tônica do jogo não mudou. No segundo tempo, vem um momento que o Náutico toma um gol, assim, de uma falha impressionante, iniciada pelo Rafael Vaz. Rapaz, o Rafael Vaz toma um drible. Que é drible, cara, para aposentar o jogador. Se ele não já tiver aposentado. Ele cai como um saco de batata na Ceasa, cai no chão assim. De uma maneira vergonhosa. E logo em seguida, o jogador do São Bernardo entra na área e o Guilherme Matos acaba cometendo o pênalti nele. Vi muita gente reclamando do pênalti, mas foi pênalti. Tocou no pé de apoio, o jogador caiu, assim, não precisou nem encenar nem nada, foi um pênalti claro. O São Bernardo bate, né? O Wagner em pênalti é muito azarado, ele chegou a tocar na bola, assim. Mas São Bernardo abre o placar. E nesse momento, a desesperança de uma reação do Náutico era muito grande. Não só pelo histórico do time, né? Porque era uma máxima do trabalho de Arnaldo e não conseguir reagir, mas muito pelo que a gente tinha visto no próprio jogo. Até porque o São Bernardo tem essa característica de ter controle da partida. E o São Bernardo até que fez isso, de certa maneira. E o Náutico vem encontrar o gol de empate um lance de escanteio, como eu disse, nesse momento o Wendel Lessa já tinha entrado na partida, o Mazola fez algumas mudanças, mas nada que surtisse algum efeito de forma geral, que o Náutico começasse a se impor. O Náutico conseguiu um escanteio aqui, um escanteio ali, um chute de fora aqui, um chute de fora ali, mas nada que fosse suficiente para poder chamar a atenção de dizer, olha, o jogo foi ruim, mas desse momento para frente a gente pode pegar um bom recorte. Não houve isso. Mas o Náutico chega ao empate, bate o escanteio, eu acho até com jogada ensaiada, né? Porque a bola vai direto no segundo pau, saindo um pouco assim, né? Uma bola saindo do goleiro ali, saindo do miolo da pequena área. O Paulo Sérgio pega de primeira ali, bem de fora assim, a bola quica. A gente não consegue ver o momento que a bola entra no gol, né? Porque, enfim, a transmissão perde
o momento que a bola entra. E o Náutico acaba empatando, Fábio, com o São Bernardo. E vem duas preocupações. A primeira é o próprio empate em si, porque o resultado importava muito. Os resultados em casa importam muito. E no jogo de hoje tinha uma questão de um peso maior, que é a relação com a torcida, sabe? O Náutico precisa criar essa simbiose com a torcida, porque o acesso não é fácil. E até o próprio Mazzola cobrou isso. Tem que ter um certo abraço da torcida, e está muito distante de conseguir esse abraço da torcida. E talvez uma vitória hoje fosse o pontapé inicial dessa tentativa de união de time, torcida, diretoria, para que quando o Náutico tivesse os jogos em casa, viesse públicos interessantes que ajudassem o Náutico nos jogos em casa. Então, isso não aconteceu, o Náutico empata a partida, e o problema não fica só no resultado, no empate. O problema fica também no rendimento. O que eu achava antes da partida, Fábio, que era um jogo para ser 99% do resultado. Porque o discurso estava pronto. Veja, é um trabalho inicial do treinador, vai ter que dar tempo ao tempo, é muito cedo. Agora o mais importante é a vitória. Se o Náutico tivesse vencido, a gente estaria dizendo aqui, era um jogo que o importante era vencer e tal. Porque a gente imagina que a parte do rendimento não vai ser tão ruim. Pode não ser mil maravilhas, é até esperado que não seja. Mas foi muito ruim. Então entra também na preocupação. Então o Náutico sai desse empate com duas grandes preocupações. O resultado muito ruim, vai ter que tentar recuperar esse empate dentro de casa. Já agora no próximo jogo, o Náutico pega o ABC fora. E o rendimento também dá uma perspectiva bem negativa para a sequência da Série C. O Náutico vai precisar até eu diria que um pouco até de sorte, né? Esse time vai precisar encaixar com o Mazzola, porque senão esse início de Série C do Náutico vai deixar o torcedor do cabelo em pé. Tu falou que o Mazzola vai adotar um estilo mais reativo, mas tu acha que o Náutico tem jogadores... Assim, um time reativo tem que ter pelo menos uma transição minimamente rápida e pontas ali que consigam impor velocidade. O Náutico tem esses jogadores para ser um time reativo, assim? Não tem, Fábio. O elenco do Náutico é um elenco muito curto, e o Náutico está sofrendo muito com contusões. O Náutico tem um elenco curto, sofre muito com contusões e tem muitos jogadores em fases muito ruins. Então, como eu disse, o próprio Mazzola já identificou alguns problemas no elenco. Eu citei a questão de não ter um ponta que jogue com a perna esquerda. O Náutico chegou a ter 8 pontos nesse time e nenhum era canhoto. Todos eram 10. Então, esse é um problema, mas a própria quantidade de pontas hoje é pouco. O Náutico perdeu o Vanegas, perdeu o Júlio César, o Cauã tá machucado, o Bárcia tá nessa questão aí de se preparar melhor fisicamente. Hoje não dá para contar com ele, sabe? E o Náutico falta pontas. E o Náutico não está muito indicando que vai no mercado contratar pontas, não. Essa semana se falou muito em trazer um centroavante, que pode vir a ser o Bruno Mezenga, e também um volante, que pode vir a ser o Marco Antônio, esse que também é zagueiro do Vitória. Mas a questão de ponta é mais uma questão de oportunidade no mercado. Esse jogador precisa aparecer. Eu não apostaria que o Náutico hoje tivesse negociações com esses jogadores. E o Náutico não precisa só de um ponto, o Náutico precisa de mais de um. E tem que ser jogadores qualificados que cheguem para resolver, sabe? Outro problema também desse elenco curto do Náutico, Fábio, é a questão da zaga, por exemplo. O Náutico, ele tem 4 zagueiros, ele tem 2 canhotos. Até o Mazzola falou sobre isso. Passa a ser um problema, porque, vamos lá, primeira quantidade. 4 zagueiros dá para uma Série C. Jogo uma vez por semana, tal. Se fosse para uma Série B ou uma Série A, não dava. Você tem que ter no mínimo 5, tirando os jogadores da base. O jogador da base é para ser o sexto. Mas numa Série C, 4 tá ok. Mas se você estiver trabalhando com 4 zagueiros, só um pode ser canhoto. Por quê? Porque, para começar,
Ninguém joga com 2 canhotos no time titular. Isso aí é a famosa mosca branca. Você vai pegar um caso de uma necessidade que aconteceu, aí você vai lembrar a última vez, é capaz de ter sido há 4 anos atrás. É uma coisa muito rara. Você não vê ninguém jogando com 2 zagueiros canhotos. E quando você tem 2 canhotos nesse elenco de 4, o que acaba acontecendo? Hoje o Rafael Vaz é titular. O Matheus Santos, que está bem, um jogador que está pedindo passagem, ele só pode substituir o Rafael Vaz. Ele não pode substituir o outro por causa disso que eu estou falando. Ninguém joga com 2 zagueiros canhotos. Então, em tese, seria melhor se tivesse só um zagueiro canhoto desses 4, porque os 2 reservas poderiam substituir qualquer um dos 2 titulares. No caso, se estivesse jogando com um titular, um canhoto e um 10. Esse é um dos problemas. Outro, o Náutico só tinha de centroavante o Paulo Sérgio. Esse é um outro problema da montagem do time. Paulo Sérgio que para Mazola nem centroavante é, viu? Então, veja, ele chegou dizendo que trabalha com 3 centroavantes e bota Paulo Sérgio na lista ali, forçando a barra. Ele vê o Paulo Sérgio mais como esse jogador para flutuar em torno de um centroavante. Ponta de lança, jogador que cai pelo lado, cai pelo outro. Centroavante para ele é esse que o Náutico pode anunciar a qualquer momento, que é o Bruno Mezenga. Então é um outro problema do elenco do Náutico. Então, meias. O Náutico, esse tempo todo na temporada, ele só tinha o Patrick Alan. Patrick Alan que oscilou no início da temporada, depois teve uma boa fase, e há muito tempo que não joga bem. Então, veja, se o Náutico tivesse outro meia, era o momento de, há algum tempo, já estar jogando esse outro jogador. Trouxe o Thiago Lopes, que começou a jogar a partir do jogo contra o Bahia, só que é o Thiago Lopes, porra. Quando foi contratar esse meia, contratou errado. É o Thiago Lopes. E tanto é que nessa última leva de contratação, o Náutico contratou 4 jogadores. Foi o Gustavo Maia, um jogador muito jovem, como eu disse, entrou bem contra o Bahia, mas hoje já ficou sumido no campo. Para mim, muito prejudicado por causa da forma que o Mazola jogou. Ele não conseguia receber bola. O contra-ataque que ele teve, que foi aquele que eu citei agora há pouco, ele puxou o contra-ataque muito bem e fez um bom passo para o Paulo Sérgio. Quem extrai o contra-ataque é Paulo Sérgio. Mas a bola não chegou muito nele, não dá nem para julgar tanto. Mas, junto com o Gustavo Maia, chegou o Cléo. E o Cléo é um jogador que não tem nenhuma explicação do porquê ele veio para o Náutico. Eu estava conversando, Fábio, com o diretor do Retrô, quando o Náutico contratou o Cléo. Ele disse para mim, olha, Cléo foi oferecido aqui no Retrô. A gente não quis. Primeiro porque, no caso de Alan, Cléo é um jogador que nunca jogou de forma apoiada. E Alan jogava dessa forma. Nunca jogou recebendo a bola de costa, com o marcador vindo para cima dele, ele fazendo tabela. Nunca jogou dessa forma. Sempre jogou em projeção. Só que essa projeção, esse arranque, ele já não tem há muito tempo. Um jogador de 35 anos. E teve gente dentro do Náutico que identificou que a contratação de Cléo foi um erro. Teve profissionais remunerados dentro do departamento de futebol do Náutico que detectou isso, mesmo assim o jogador veio. E ele foi um dos piores em campo hoje. É porque hoje muitos jogadores foram muito mal. Mas o Cléo é um jogador nulo, sabe? Então, quando você vai no mercado, você contrata um meia que é Thiago Lopes. Você contrata um ponta que é Cléo. O outro, Gustavo Maia, jovem, você não pode colocar nele a responsabilidade de ser titular desse time e resolver. Como é que você quer ir para algum lugar? Se no momento de qualificação você faz contratações como essa. O único jogador minimamente que o Náutico contratou agora que aparenta ser um jogador que vai ajudar é Souza, mas é um volante. Não é da posição mais precária do Náutico. Então, sim, Fábio, o Náutico tem problemas sérios de elenco, de profundidade de elenco e de jogadores até para poder conseguir construir essa mudança tática, de forma de jogo que o treinador queira aplicar. Eu estou aqui criticando ele por não ter tentado algo diferente, porque ainda existem possibilidades, mas não são tantas.
Como eu disse, se ele entra com o Wendel Lessa, ele poderia ter jogado com uma trinca de volante. Poderia ter mudado alguma coisa. Poderia ter jogado só com 2 jogadores na frente. Mas também não é tanta mudança que ele tem à disposição, porque o elenco é bem problemático. Boa. Vamos para o campinho, Atos? Vamos analisar individualmente os jogadores do Vai ser um Náutico. show, viu? Vai ser um show de vermelhinho. Já vai preparando o dedo aí. Vamos para o Wagner. Não pegou o pênalti, mas teve uma defesa importante, não foi ali no final? Isso. Teve uma defesa importante. Tomou o gol de pênalti. Vai ser um dos poucos que vai sair de alguma maneira positiva desse jogo. Serão poucos mesmo, talvez só 2. E Wagner é um deles. Então dá para colocar ali um verde musgo em Wagner. Bom, agora Arnaldo, vamos para a lateral direita. Horrível. Saiu no intervalo do jogo, inclusive, assim, Arnaldo saiu machucado e o Mazola simplesmente colocou o Guilherme Macho de lateral direito. E pior, veja como... Não, e fez o canto do lado esquerdo, Fábio. Veja só. É aí que você percebe, algo de errado não está certo. O Guilherme Matos entra de lateral, e é lateral, tá? Não é 3 zagueiros com ele fazendo o zagueiro pelo lado direito. É lateral que vai na linha de fundo. Guilherme Matos foi na linha de fundo e cruzou bola. E no momento do gol, ele vai fazer o pênalti lá do lado esquerdo. Imagina a bagunça que não é uma defesa dessa. O Arnaldo, péssimo, como todo time, não jogou bem, saiu machucado no início do segundo tempo. Pode colocar vermelho aí para ele. Vamos para os zagueiros. Rafael Vaz, Guilherme Matos e o Joécio, né? Que também entrou ali. Guilherme Matos que fez a direita e o Joécio foi para Guilherme Matos, o que fez o pênalti, e Rafael Vaz, o que fez, assim, uma partida bizarra o jogo inteiro. Logo depois do lance do pênalti, que inicia com o Rafael Vaz tomando aquele drible que eu falei, logo depois tem um lance que Rafael Vaz vai dar um carrinho no meio campo, assim, ele toma amarelo nesse lance. Assim, um jogador profissional não pode dar um carrinho daquele, sabe? Porque é um carrinho que não tem chance nenhuma de você conseguir êxito. E como eu disse, chega a ser constrangedor. Parece um senhor de idade caindo no chão, assim. Dá vontade de dar a mão para ele e dizer, opa, se levante aqui, venha. É constrangedor, assim. Pode botar um vermelho forte aí em Rafael Vaz. Nos dois. Rafael Vaz e Guilherme Matos. Jogo horrível dos dois. Mas o Guilherme foi pior como lateral ou como zagueiro? Ou nos dois ele não foi bem? Ele foi pior como zagueiro. Como lateral, ele até conseguiu uma bola na linha de fundo, um cruzamento. Só não vi a conclusão do cruzamento. Tu acredita que no momento que a bola sai do pé dele, a transmissão corta? Eu não sei. João Kleber, né? Transmissão João Kleber. Chega um momento importante, para, tela preta. A gente tenta montar o que aconteceu. Diego Matos, fechando a defesa. Horrível também, pode colocar vermelho. E o Joécio? A gente esqueceu do Joécio, né? Diego Matos, Fábio, eu, assim, desde que ele chegou no Náutico, eu acho que tem no contrato dele que ele não pode passar do meio campo. Eu nunca vi um lateral se recusar tanto a passar do meio campo como o Diego Matos. O Náutico tem um lateral direito que se chama Danilo Belão, que se você ver 2 jogos dele, você diz assim, esse cara não é lateral, esse cara é zagueiro. É aquele jogo. E de fato ele já foi zagueiro já na carreira dele. Mas é aquele lateral que você vê que a característica dele é só defensiva. Até ele avança mais do que Diego Matos. E engraçado é que Diego Matos, antes de vir para o Náutico, era um jogador que tinha como característica o apoio. Até eu brincando com o Clauber, falando de Diego Matos, o Clauber até disse, quando o Diego Matos sair do Náutico, a gente vai ver ele se destacando aí na parte ofensiva. Não sei o que acontece. Entra treinador, sai treinador e Diego Matos não passa do meio campo. Horrível. O Joécio... O Joécio, né? A gente esqueceu do Joécio. O Joécio coloca um laranja aí por dó dele, assim. Não participou do lance que o Náutico acaba cometendo pênalti. É aquele jogador que passou um pouco despercebido. O Náutico estava uma bagunça nesse momento.
Eu vou dar esse desconto aí colocando laranja. Mas ajudar não ajudou, não. E o Marco Antônio? Me parece que ele vem caindo de rendimento, né? Demais. Caiu muito em rendimento. E isso arrasta o Náutico para baixo, né? Não só o Marco Antônio, como o Patrick Alain. Eu acho que o Patrick Alain iniciou essa queda de rendimento mais cedo. E o Marco Antônio vem nessa pegada uns 4 jogos, 5 jogos. E o Náutico perde muito com isso, porque era um jogador que... Era o único jogador que conseguia render nesse time. Às vezes todo mundo jogava mal, mas o Marco Antônio estava ali. Fosse numa entrega muito grande, de alguma forma conseguia colaborar. Mas agora não, agora ele está muito mal, pode colocar vermelho para ele. O jogo de hoje dele foi a pior partida que ele fez com a camisa do Náutico. Bom, temos também um concorrente a pior em campo, que é a transmissão, né? A transmissão... O Rodrigão já colocou aqui. Se a CBF fosse uma entidade séria, amanhã quebrava o contrato da transmissão. Não tem condição nenhuma, assim. Foi uma coisa Foram vários jogos, né? Eu vi que Figueirense e Ferroviário também, a galera não conseguiu ver. Assim, e não tem desculpa de citar a questão de... Porque dizem que o problema foi um problema na internet, na sede da DAZN. Mas veja, isso aí só foi a gota d'água. Porque as transmissões, a média das transmissões da DAZN, tirando o incidente de hoje, são muito ruins. São muito ruins. Se você comparar, por exemplo, com o Pernambucano, que era transmitido pelo canal GOAT, e até a transmissão da própria Federação Pernambucana de Futebol, são muito acima da transmissão da DAZN, sabe? É aquela coisa, velho. A CBF, ela não tá nem aí pra nada. Não adianta nem dizer assim, a CBF não tá nem aí pra Série C. Tanto é que... Nem a Série B, a Série B foi um dia antes, não tinha, ninguém sabia onde ia passar. Ela não tá nem aí pra seleção, pô. Quem dirá as competições que ela organiza. A Série C hoje, outra coisa também que me chamou muita atenção nessa rodada inicial da Série C, foi sem placa de publicidade. Veja, não conseguiram vender a competição muito por causa do local onde a competição passa, né? Quem quer fazer propaganda com a transmissão passando na DAZN? Enfim. Vamos Souza agora, completar. Vai, vou dar um desconto aí, vou colocar um laranja. O Lessa foi bem, né? O Lessa foi bem. O Lessa pode colocar o verde musgo. É um dos poucos aí que se salvaram até o momento. Patrick Alain. Vermelho. Horrível. Assim, como eu disse, né, junto com o Marco Antônio, eram 2 jogadores muito importantes. Na verdade, os jogadores que poderiam fazer alguma coisa diferente nesse Náutico esses 3 aí, ó. Marco Antônio, Patrick Alain e daqui a pouco o Paulo Sérgio. São 3 jogadores que eles não tinham direito de passar a render tão mal. Se eles estão rendendo muito mal, isso explica o porquê o Náutico está na situação que está, 8 jogos sem vitória. Thiago Lopes. Horrível, horrível. Assim, constrangedor. Constrangedor, pedra cantada, Fábio, desde a sua contratação, sabe? O Náutico está fazendo algumas contratações de pedra cantada, né? Vanegas foi assim. O Bassi, a turma fechou um pouco os olhos, mas era uma contratação perigosa. O Thiago Lopes foi aquela pedra cantada total. O próprio Mazola também. O Náutico está pedindo para estar na situação que está, assim. Bom, vamos pro ataque agora. Cléo Silva. Já imagino a cor também. Vermelho, total. Um jogador completamente inútil. O Cléo Silva era reserva no Brusque no passado, né? Então... É um jogador que ele... O Brusque subiu, mas... Pô, se o cara não era titular no Brusque... É um jogador que ele vem colecionando alguns acessos. Aí a turma acha que isso... Ele estava no lugar certo na hora certa. Mas ele olha, não tem jogador mais campeão do que Bosco. Lembra de Bosco? Foi reserva São Paulo. Sei, né? O Bosco tem um monte de título, pô, mas não significa que aquelas boas campanhas, aqueles títulos, foi responsabilidade dele. Não foi.
Acho que o Cléo Silva deve ser nessa mesma pegada. O time sobe apesar dele. Ele só tá no, como você disse, né? Ele só tá no lugar certo na hora certa. Bom, Gustavo Maia. Olha, eu vou dar um desconto bom pro Gustavo Maia. Eu vou colocar um amarelo para ele, porque ele fez a única jogada em transição. Quem matou a jogada, como eu disse, foi o Paulo Sérgio. E deu para perceber que ele foi muito sacrificado no jogo de hoje. É um jogador que precisa de bola. Precisa de bola. A única bola que ele teve em projeção, ele conseguiu puxar bem o contra-ataque. Ele fez todo o papel dele. Quem estragou foi o Paulo Sérgio. Mas eu senti que ele foi um pouco sacrificado na partida de hoje. Bom, e os pontos que entraram aí no segundo tempo, Bárcia e Talisquinho. Esses dois aí tem que ficar sem nota. Participação muito pouca, assim. É melhor deixar sem nota. E o Paulo Sérgio, o golaço salvou? Salva, né? Não tem como dizer que... O centroavante nunca morre, né? O centroavante é imortal. Então, o centroavante é isso, velho. Ele estaria com o vermelho certo, até por causa da conclusão da jogada que Gustavo Maia puxa o contra-ataque. Mas o gol salva, meu amigo. O gol de centroavante salva, ainda mais uma derrota em casa. Então, pode colocar o verde musgo aí para ele. O peso de um gol pro centroavante é muito grande. Bom, temos o pódio aí. Alguém merece medalha aí? Tivemos 3 verde musgo, né? O Wagner, o Lessa e o Paulo Sérgio. Não, merece não, Fábio. A partida do Sem Náutico medalha. foi muito ruim. Não, foi muito ruim a partida. Não pode sair distribuindo medalha, não, que a gente aqui não é clube de escoteiro para estar distribuindo medalha sem merecimento, não. E o Mazola? Então, o pontapé inicial do Mazola foi bem ruim. Cai muito na conta dele. É o que eu estou dizendo. Ninguém aqui está preparado para dizer que o problema é Mazola, não. O problema é Mazola. É tirar ele e tudo vai resolver. Não, não é isso. Mas ele é o treinador do time. E o time tendo problema, e eu sei que tem, eu sei que tem muita coisa para ele resolver, ele está herdando muita coisa ruim, negativa, mas a gente tem que começar minimamente a enxergar o trabalho dele. E o pontapé inicial foi muito ruim. Pode colocar o vermelho aí para ele. Bom, então a avaliação feita aí do técnico e do time do Náutico. Só para a gente encerrar, Atos, tem uma pergunta aqui do Reinaldo Lira. Na verdade é mais uma afirmação, né? Até para trazer um contraponto, ele falou que pelo menos o time hoje foi buscar um resultado. E eu estava tentando lembrar alguns jogos do Náutico que eu vi. Realmente, quando o Náutico tomava um gol, ficava atrás, o time meio que morria, assim era o time que murchava. Hoje, pelo menos, buscou o gol. Dá para considerar isso como algo positivo? Dá. Sabendo dosar, sabe, Fábio? Porque não foi algo impactante. Não foi assim, o Náutico foi para cima, amassou o time do São Bernardo, até conseguir um empate, e se tivesse mais tempo ia conseguir a vitória. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Se eu fosse analisar pelo lado do São Bernardo, eu ia ver com mais uma infelicidade mesmo do São Bernardo. Porque, em certa medida, o São Bernardo teve um bom controle do jogo. Uma jogada de escanteio. Uma jogada isolada. Tirando essa jogada do gol, não teve outras oportunidades claras de gol do Náutico. Então, tem que dosar esse fator de ter ido buscar o resultado, mas, a bem verdade, no time de Alan Al, nem isso fazia. Nem isso, nem esse pouco assim. Pouco quase nada, sabe? Uma jogada de escanteio isolada, mas o time de Alan Al nem isso fazia. É o famoso terra de cego, né? Quem tem um olho... Exato. Isso é muito perigoso, Fábio, porque está todo mundo avaliando com base nisso. Eu já não gosto de fazer comparação entre treinadores, porque, veja, que Alan Al, ele não produziu o suficiente para o Náutico, isso aí todo mundo sabe. Significa que alguém que produz um pouco melhor passa a ser o que o Náutico precisa? Não, não significa. E como eu disse, tem gente fazendo pior, tem gente comparando com o Alan Al do primeiro jogo contra o Sport. Pô, aquilo ali não é parâmetro para nada, pô. Se você for fazer comparar treinador,
faça pelo menos com a média do trabalho de Al. Eu já não gosto desse tipo de análise. Mas se você for fazer, faça com a média do trabalho. Porque se você for comparar sempre com aquele primeiro jogo contra o Sport na final, aí, velho, aí fica complicado. Bom, só para a gente encerrar um pouquinho da expectativa ABC, né? O próximo confronto, final de semana fora de casa, para vencer, né? Apesar de ser um adversário tradicional também, mas a ABC vem muito mal, né? Reformulou completamente o elenco. Isso, Fábio, assim, expectativa positiva perante o que o Náutico apresenta, não tenho. Porém, precisa arrumar uma reversão do rendimento e conseguir resultado. O Náutico vai enfrentar um ABC, como você disse, um time que está enfrentando um monte de problemas. Então é um jogo que está à disposição do Náutico. É um jogo acessível. O Náutico precisa ir para essa partida sabendo que o resultado que ele tem que conquistar é uma vitória. Uma vitória e, se, assim, junto com essa vitória, algum rendimento também, porque tá complicado. Mas é um jogo acessível. É um jogo que, mesmo eu tendo uma perspectiva baixa, pelo que o time está apresentando, a gente aqui tá falando o seguinte, veja, o trabalho de Mazzola precisa se apresentar. Então, se minimamente se apresenta, o jogo passa a ser acessível. Então, é um jogo que vai pesar muito para a Mazzola. Não é só dizer assim, é um jogo fora de casa e um jogo de dificuldade. Não, é um adversário que vem, talvez, acho que nos últimos 20 anos aí, a pior temporada da ABC. O ABC fez 3 pontos no segundo turno do Campeonato Potiguar. O Campeonato Potiguar é muito fraco. Né? Não, assim, dia desse aí tinha um jogador aí que se disfarçou de jogador e estava se apresentando lá naquele Fosse Luz. Assim, é até folclórico, sabe? O futebol potiguar. Então, tem que se aproveitar. Assim, Mazzola precisa se aproveitar disso. Já que o cartão de visita dele, inicial, foi ruim, ele precisa começar essa reversão. Ele que pediu 3 semanas, mas ele não adianta chegar na terceira semana sem vitória. Ele não empatou hoje. O São Bernardo é um time qualificado, é um time que treina junto há muito tempo e tal. Beleza. Então vá lá contra o ABC e vence. E a Série C é um turno só, né? Lembrando que se você demorar muito para entrar no G8, né, se consolidar ali, se deixar para as últimas rodadas, e foi o que aconteceu com o Náutico ano passado, né? Teve alguns tropeços, até foi relativizado. Não, mas vai chegar um momento que a gente vai entrar, são 8 vagas, é muita vaga, mas tem que começar logo bem, né? E, Fábio, o ano passado, inclusive, para o Náutico, eu acho que é até bom que isso não aconteça de novo, né? Porque o que prejudicou muito o ano passado é que o início de times mais intermediários ou times que a gente projetava na parte de baixo da tabela foi muito bom o início desses times. E muitos times que a gente acreditava que tinham uma possibilidade maior de acesso começaram muito mal, mas esses times reagiram na parte final. Até times como o Paysandu, né? O Paysandu foi uma arrancada. O próprio Remo, para conseguir se livrar do rebaixamento, teve uma arrancada. Então, esses times começaram a melhorar na segunda parte da tabela. Então, no final, a gente tem um início dos times mais fracos, com os times que, em tese, seriam mais fortes, chegando na parte final. E isso fez uma média ali que complicou a situação do Náutico. Então, assim, é mais interessante para o Náutico que os times que têm uma maior capacidade, que ele já ganha agora de início. Porque a gente não está falando de 10 times, a gente está falando de 4, 5 times. É aquela coisa, se o Náutico não está encaixado nesse momento, o Náutico não tem que estar pensando na primeira colocação. Ele tem que pensar em entrar entre os 8. Ele tem que pensar em fazer o mais rápido possível 30 pontos. Esse é o grande objetivo do Náutico. Então, por mim, assim, a derrota do Remo eu já comecei a achar não tão positiva, sabe? Já comecei a olhar assim, eu vi torcedor gosta muito de brincar, né? O Remo City, porque faz muito investimento. Mas eu já acho assim que essas derrotas já são perigosas, porque quem foi mesmo que venceu o Remo foi o Volta Redonda. O Volta Redonda. No final das contas, quem vai sobrar ali, caso o Náutico chegue nas últimas rodadas pensando em brigar para entrar no G8, vai ser um Volta Redonda da vida, sabe? Então, esses pontos que o Volta Redonda tira de um Remo nesse início do campeonato vai pesar lá na frente. Boa, Atos. Régua passada em Náutico 1, São Bernardo 1.
Isso.